30 minutos por dia. Pode parecer pouco, mas é tempo suficiente para se tornar uma mente extraordinária, se você usá-lo com inteligência. Diria um autor: façamos bom uso do tempo que Deus nos dá, seja pouco ou muito. A maioria das pessoas poderia usar esses 30 minutos para reclamar ou para dizer que, bom, com pouco tempo é melhor nem começar a fazer. Mas se você usar meia hora do seu dia com estratégia, você pode formar o seu pensamento, fortalecer a sua imaginação e começar a se tornar alguém que verdadeiramente pensa. Nesse vídeo eu quero te mostrar exatamente o que você deveria ler se você tem somente 30 minutos por dia, usando uma estrutura clássica que moldou gerações de grandes mentes. Antes de nada, meu nome é João Dias, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você é novo por aqui, já deixe sua inscrição e bora lá pro nosso vídeo. Primeira coisa que eu tenho que te dizer aqui, e já quebrar esse grande mito, é que 30 minutos sim podem fazer uma diferença gigantesca na sua vida. Você não deve deixar de ler ou deixar de fazer qualquer atividade só porque você tem pouco tempo. Muito pelo contrário, ter pouco tempo pode ser algo relativamente bom para você. Alguns autores concordam que a gente deve ler pouco, né? Rejeitar a sede de livros e escolher com estratégia as coisas que a gente lê e o que a gente retém das coisas que a gente lê. Ou seja, mesmo que você tenha pouco tempo para fazer alguma atividade, qualquer que seja, esse pouco tempo conta. Para ser bem sincero com vocês, eu sempre achei que eu sou uma pessoa que lê pouco, que lê relativamente devagar as coisas. Tem livro que eu demoro um ano inteiro para terminar. E eu me culpava de certa forma por isso, né? Ou então alguns dias se passavam sem que eu lesse, só porque eu considerava que para ler eu preciso sentar na mesa, separar todas as coisas bonitinhas aí e tal, ter 2 horas de leitura. Mas isso caiu por terra quando eu li A Vida Intelectual do Sert Langes. O livro tá até aqui em cima da mesa que eu tava revisando ele para fazer esse vídeo. E tem uma frase lá muito impactante, que é o seguinte: não é a quantidade de leitura que forma o espírito, mas a qualidade do tempo dedicado ao que verdadeiramente edifica. Ou seja, não adianta nada você ler coisas rasas, você achar que está crescendo, você ler muito rápido as coisas, se você não atinge a profundidade correta, se você não lê as coisas corretas para você. E algumas páginas para frente, o Sert Langes fala sobre 4 tipos de leitura. E é exatamente esses 4 tipos que vão nos ajudar na nossa vida como leitor. A chave aqui vai estar em você conseguir equilibrar muito bem essas 4 coisas. Leitura de informação. É interessante a gente imaginar aqui um aperitivo antes da refeição. Não nos alimenta, mas já prepara. É aquele tira-gosto, entendeu? Eu acho que eu tô com fome. Leitura de informação é basicamente isso. São notícias, são alguns artigos, são vídeos curtos, vídeos como esse aqui que te passam alguma coisa em um curto período de tempo. É rápido, é atual e é útil, entendeu? Ele já te entrega alguma coisa imediatamente. Se a gente usa esse tipo de leitura com consciência, a gente se informa. Mas se a gente usa em excesso, ela vai te entupir de coisas que você vai esquecer amanhã. Deu para entender? Então, você pode usar simplesmente 5 minutos do seu dia para ler coisas que te atualizem do que está acontecendo ao seu redor. Ou então, ler sobre alguns ensinamentos muito práticos e específicos para sua vida. Mas sempre tenha em mente que a informação é só o início de alguma coisa, não é o fim, não é seu fim último com a leitura, entendeu? Lembrando que no final do vídeo e aqui na descrição eu vou deixar sugestões de livros para cada uma desses tipos de leitura, beleza? Coisas que eu já li e algumas indicações que eu já tive também que são boas. Leitura de entretenimento. Essa leitura é mais leve, né? Pelo próprio nome a gente já vê. É aquele café no meio... Cara, eu tenho que parar com essa analogia de comida. Veja, um conto bem escrito ou uma história que te faz se sentir bem, entendeu? Que faz você sorrir, ou às vezes que te faz ficar pensativo em alguma coisa ou triste. Enfim, esse tipo de conto leve assim é extremamente bem-vindo e é esse tipo de leitura que se encaixa aqui. Pode ser ficção ou pode ser poesia. Pelo amor de Deus, não pense que livros de ficção e fantasia não são úteis, que eles são perda de tempo, muito pelo contrário, né? Eles têm um grande impacto na formação da nossa alma, na formação do nosso imaginário. Tenha certeza que ler O Hobbit por 10 minutos é muito melhor, vai te ajudar milhões de vezes mais do que assistir 2 episódios de alguma série, entendeu? 10 minutos de O Hobbit é muito mais nutritivo do que
muitos filmes que a gente assiste hoje em dia. Leitura de estudo. Aqui o jogo começa a mudar, a gente começa a entrar num tipo um pouco mais profundo, um pouco mais denso de leitura. Eles vão exigir de você um certo foco, uma atenção mais ativa, entendeu? Você precisa estar concentrado enquanto você lê. Se você quiser até pegar o lápis aí e começar a grifar as coisas, começar a escrever do lado aí, é extremamente bem-vindo nesse tipo de leitura. Algumas sugestões, né? Alguns exemplos, na verdade, é o Como Ler Livros, Revolução das Massas, As Ideias Têm Consequências, Didascalicon, enfim. Esse tipo de leitura vai exigir de você um certo método, entendeu? Você não pode ler, ficar 10 anos sem ler, voltar a ler outra página, ficar mais, sei lá, quanto tempo sem ler. É bom que você tenha uma constância, que você comece a entender de que se trata o livro, entendeu? Conseguir ter um método de leitura para esse tipo de livro. Muitos deles não te trazem um resultado imediato, né? Embora seja leitura de estudo, eles não te dão uma formulinha mágica para algum assunto, mas na verdade eles te formam como pessoa, formam o seu pensamento e te ajudam a ter uma visão mais crítica sobre o mundo, entendeu? Sobre como você age, os hábitos que você tem, enfim. É por isso que no meu curso de memória, esse é um dos tipos de leitura, né, que eu mais foquei, porque a gente tem que aprender a estudar esse tipo de livro sem se perder e, claro, sem ficar esquecendo o que você leu. Um ponto importante, a gente tem que entender que estudar não é só ficar acumulando as páginas, né? Então, não adianta nada você ficar falando que leu tantos e tantos livros se esses livros não trouxeram um impacto verdadeiro na sua vida e não vai trazer impacto algum se você não sabe lê-los. Para esse tipo de livro, é necessário aprender a pensar. Leitura formativa. Aqui, meus caros, é o coração da leitura. É o que molda você por dentro, entendeu? Aqui estão os maiores escritores de todos os tempos. A gente vai encontrar Dostoiévski, a gente vai encontrar Miguel de Cervantes, Dante Alighieri, Tolkien, outra vez, né? Ou seja, ler Dom Quixote, por exemplo, ou O Idiota, não é só ler um romance, entendeu? Existe um nível a mais de impacto que esse livro traz para você. Você começa a entender algumas questões éticas, você começa a entender sobre coragem, sobre ideal, entendeu? São conceitos mais complexos que são traduzidos ali nas literaturas, são os livros que te abrem os olhos pro mundo, entendeu? Pro comportamento humano de forma geral. A gente tem a Metamorfose do Franz Kafka, por exemplo. Inclusive foi uma indicação que uma seguidora me deu. Muito obrigado pela indicação de livro. Eu li e simplesmente incrível. Ler a Metamorfose, como eu ia dizendo, é sentir na pele quase o que o mundo faz com quem não se encaixa, entendeu? Quando você não é mais útil para as pessoas. Ler o Hobbit, por outro lado, te ensina brilhantemente a entender o valor da jornada, né? De encarar os desafios mesmo quando você não se sente pronto. Agora, voltando para as analogias de comida / bebida. Essa leitura aqui é como um vinho, entendeu? Ela envelhece como um vinho e você tem que saboreá-la devagar. O Tolkien, né? O escritor de Senhor dos Anéis e do Hobbit, ele até fala que as histórias imaginativas podem ser mais verdadeiras que as histórias de fatos. E realmente é isso, né? Porque às vezes só a imaginação tem coragem de falar algumas verdades que os dados silenciam. Então, essa leitura vai exigir também um pouco mais de você, mais de tempo, um pouco mais de conhecimento sobre algumas coisas. E essa leitura é aquele tipo de livro que a gente lê e relê durante nossa vida inteira, entendeu? E cada releitura te traz novos ensinamentos. Bom, então como usar os seus 30 minutos por dia? Aqui vai a minha sugestão para você. Vou até colocar um quadrinho aqui para que você entenda. Separe esses 4 tipos de leitura e coloque um tempo para cada um deles, né? Colocando aí os seus 30 minutos. Então, 5 minutos para os 2 primeiros tipos de leitura que eu falei, que é informação e entretenimento leve. 10 minutos para cada uma das outras 2 leituras, né? Leitura de estudo e leitura de formativa. O ideal mesmo, pessoal, é a gente chegar a ter 1 hora diária por dia de leitura. Uma sugestão que eu dou também é, você pode escolher 2 categorias de livro e ir revezando aí com o passar dos dias, beleza? O importante aqui é você parar de esperar ter um tempo livre, ter as condições perfeitas para começar a ler e ler com o que você tem, né? Ler com o tempo que você tem. Pense que se você fizer isso 30 minutos por dia, no final do ano, são 180 horas lidas. E com os livros certos, essas 180 horas te colocam à frente de 99,99999% das pessoas que dizem que não tem tempo para ler. Bom, muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é João Dias. Se você é novo no canal, se inscreva aqui. Mais de 80% das pessoas que assistem esse canal não são inscritas. Então peço, deixe aqui a sua inscrição e compartilhe esse vídeo aí com alguém, beleza? Lembrando que, se você quer se aprofundar no mundo da leitura, eu te convido a fazer parte do Leitura e Memória, minha comunidade aí de leitores,
O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Espero ter te ajudado. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.